Vamos agora à nossa quarta parte, né? Nós estamos aí analisando algumas coisas que você tem que perceber, porque são coisas que eventualmente podem ser cobradas de você, né? E aí nós vamos pegar aqui algumas coisas a respeito, como eu disse a vocês, do estilo do Machado de Assis. Vamos lá. Primeiro, eu já falei com você da questão da ironia. Uma pessoa irônica, eu só vou ironizar algo que eu veja algum problema. Eu não vou ironizar alguma coisa que eu vou aplaudir. Eu vou ironizar alguma coisa que é questionável. Então, assim, o próprio título, Dom Casmurro, está ironizando a postura do narrador. Como é que alguém quer ser analisado com uma sensibilidade se ele se mostra fechado, amargo, mal encarado? Então, quer dizer, ele é alguém que debocha da própria condição de fechamento que ele tem. Falamos também da ambiguidade, da dupla possibilidade de entendimento. Então, repito, não se pode, em questão nenhuma de prova, considerar uma verdade objetiva. Capitu traiu Bentinho. Bentinho não foi traído por Capitu. A marca central da obra é a ambiguidade. Já falei também de vários momentos em que o narrador fala para o leitor de qual foi a estratégia de escrita que ele utilizou, que é o que a gente chama de quê? De metalinguagem. É onde são os trechos em que o narrador vai dialogar com o leitor. Aliás, essa é uma característica muito comum de todos os livros de Machado de Assis. Neste momento, o leitor já estará irritado. Então, ele se dirige ao leitor, ou ele fala sobre a obra dele, ele questiona o que ele está escrevendo e o próprio ato de narrar. Como eu disse duas vezes, estou dizendo a terceira, que, segundo um escritor português, o realismo e a anatomia do caráter, essa obra é uma obra marcada pelo psicologismo. Não importa, ou não importam, as características físicas. Mas e os olhos de cigano oblíquo e dissimulado? Não é o formato do olho, é o que eles representariam. O que importa é a mente doentia do Bentinho. O que importa são os sentimentos contraditórios de alguém que foi movido a sair de um seminário que estava apaixonado e de repente se torna uma pessoa que guarda esse ódio tão grande. Então, esse lado psicológico, até de manipular a verdade, é característica marcante não só do Machado de Assis, como do realismo. Falei com vocês na aula 1. É tudo muito picado. Você não tem aqueles livros que você lê 8, 9 páginas um capítulo. Os capítulos são curtos, que é para poder dar uma ideia de que as coisas estão num turbilhão, que as coisas estão acontecendo rapidamente, né? E aí, a gente, infelizmente, muitas vezes, quando você é jovem, como você vai fazer uma prova e você fala assim, gente, eu não pensei nada nisso. Eu fiquei muito mais preocupado em guardar detalhe do enredo. Mas é importante que a gente saiba o que diz a crítica, porque os autores de questões de prova cobram a respeito disso, né? E já falei com vocês desde a aula 1. Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Traiu ou não traiu? Eis a questão. Então, os críticos literários dizem que, de fato, o enredo, a historinha, é o que menos importa. O que mais importa é a opção de como ela foi escrita. Porque cá para nós, não adianta eu, na última ponta da minha vida, querer voltar ao meu início de adolescência e falar assim, eu vou resgatar e vou tentar consertar. Não.
Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa. E o que ficou para trás, ficou para trás. Se não deu, não deu. Agora, você pegar uma história para contar para o outro, com a intenção de mostrar para o outro assim, tenha pena de mim. Olha o que eu virei. Olha o que aquela mulher fez comigo. Olha o que a vida fez comigo. Então isso chama-se manipular os fatos, portanto manipular a memória e ter aquela característica que a gente já falou aqui de parcialidade. Então os críticos literários falam que essa é uma obra de realismo psicológico e que, de acordo com todas as publicações da língua portuguesa, tanto no Brasil quanto em Portugal, essa é a obra considerada como mais importante. E aí, eu quero pegar algumas coisas específicas de Dom Casmurro para analisar com vocês aqui. Primeiro, uma outra expressão. Tem um capítulo chamado Olhos de Ressaca. Ressaca não é quando o cara bebe todas e fica de ressaca, diz o seguinte, não. O mar de ressaca, já ouviu a expressão? Quando o mar está muito bravo, aí fala assim, o mar hoje está de ressaca. É aquele mar que dá aquela onda, pá, espalha aquela onda forte na areia, e quando ele recua, ele sai tragando tudo para dentro de si. Quando você está numa praia que tem onda calma, ou que nem tem onda, ou que tem aquelas ondinhas só que espumam, o mar não está de ressaca. Quando você pega um mar de 8, ou onda de 6 metros de altura, 5 metros de altura, e dá aquela lapada, isso é um mar de ressaca. E no velório do Escobar, tem uma referência aos olhos de ressaca de Capitu. Olha o trecho aí comigo. Capitu era dissimulada, oblíqua e dissimulada. Olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Traziam não sei que de misterioso e enigmático. Uma força que arrastava e prendia. Olhos de ressaca. Então, quando no velório do Escobar, a Capitu olha, o Bentinho olhou para a cara dela, olhou para o caixão. Eu imagino, se fosse um filme, a câmera pegaria o olho dela, pegaria o morto e pegaria a cara do Bentinho olhando lá, até a cabecinha, até saindo fumaça assim, que ele achou que ela estava olhando como se ela quisesse, com seu olho de ressaca, tragar para dentro de si o nadador da manhã. E morreu afogado. Então essa referência do nadador da manhã é ele, Escobar. Então é como se ela estivesse ali, ela está olhando pela última vez aquele cara. Ela está olhando para ele, porque ela sabe que dali para frente o amante dela está morto. Então ela queria puxar para dentro dela, assim como o mar de ressaca puxa para dentro dele, aquela imagem. E ele falou, foi nesta hora que uma lágrima furtiva escapou. Sabe aquela lá que insiste em cair e que a pessoa não quer que outro veja? Eu não sei se foi isso, mas na visão doentia dele, foi isso. Então, esse nome, olho de cigana, oblíquo e dissimulado, dado pelos Zé Dias, e essa expressão, olho de ressaca, sempre são associadas a Capitu. Então, como eu disse, esse é um trecho célebre do romance, e ele é associado à caracterização da Capitu pelos olhos. Diz o ditado popular que os olhos são o espelho da alma. Se o livro é um livro que tem essa visão, é por isso motivo, né? Bom, o narrador, então, quando fala que ela tem olhos de cigana oblíqua e dissimulado já falei que é falsa. É para poder ficar, que ele repete lá, ela era dissimulada, oblíqua e dissimulada. Olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Pá, pá, batendo na mesma tecla. Que é para poder mostrar essa ambiguidade que ele quer que o narrador concorde com ele, que a esposa tem. E os olhos de ressaca, né, como eu disse a vocês, é aquele olho que vai arrastar,
tragar para dentro de si, puxar de forma forte, como aquele mar que não devolve aquilo que ele puxou para dentro de si. Então, ao mesmo tempo, pode ser a imagem de alguém que o atraiu quando ele era jovem, ela, com seus olhos de ressaca, arrebatou o bentinho, foi uma sedução irresistível, mas também mostra que com o mar de ressaca é alguma coisa sobre a qual não se tem controle. Você não pode dizer que você vai escapar de um mar em ressaca. Certo? Então, fica essa dica dos olhos de Capitu. Então, de acordo com os críticos, isso serve para mostrar ainda mais essa visão distorcida que o bentinho tem. Isso não é uma coisa objetiva. Alguém vira para você e fala assim, nossa, tem um olhar tão dissimulado. Às vezes você percebe assim, e a pessoa nem é. Ele era um cara, desconfiado e obsessivo. Segunda coisa, sobre a promessa do seminário. Falei que a Dona Glória fez essa promessa. Olha o trecho. Minha mãe, ao ver-me tão doente, prometeu que se eu escapasse, seria padre. Escapei, e por isso é que me destinaram ao seminário. Então, quer dizer, dentro da visão da sociedade burguesa, conservadora, é importante ter um filho padre. E a gente sempre faz barganha com Deus, troca. Se o senhor me der isso, eu te dou aquilo. Se o senhor salvar meu filho, eu dou meu filho ao seminário, sem nem saber se o menino tinha ou não tinha a vocação. Então, prova, analisando, que a religiosidade, que essa moda das promessas, era uma coisa bem familiar, bem comum nas famílias aí do século XIX. Como eu disse a vocês, a mãe não levou em conta os desejos do filho, manteve esse conservadorismo, pesou ali as convenções sociais e religiosas. Então, o destino que o bentinho teve, desde menino, foi imposto de fora para dentro. Então, ele sempre teve forças que o impediram de fazer o que ele queria. Era a mãe com essa promessa, era o Zé Dias não querendo que ele ficasse com a filha do Pádua, porque ele não se dava, ia sobrar para ele, a Capitu, que queria que ele saísse, queria que ele se casasse, enfim. E o ciúme depois, que ele ficou aí aprisionado. Aí ele vai para o seminário, ali poderia ser um caminho, de santidade e de obediência. Inclusive o sobrenome dele é Santiago. Eu não sei se vocês sabem, mas o Shakespeare, William Shakespeare, grande dramaturgo inglês, escreveu um livro chamado Otelo. E o Otelo é um livro também que vai mostrar uma cena de ciúme. E a mulher do Otelo se chama Desdémona. Então, nós temos o bentinho e a Capitu, como nós temos o Otelo e a Desdémona. E tem uma figura que começa a conversar fiado com o Otelo, chamado Iago. Segundo os críticos, o nome Bento Santiago mostra essa ambiguidade já. O que é alguém que é bento? Puro. Santiago, o que é alguém que é santo? Puro. Mas ao mesmo tempo ele tem esse germe do ciúme que o Iago tem. Eu acredito que não tenha sido uma coincidência. Então, ele, quando ele obedece pelo seu lado santo, ele vai, por causa desse comportamento, desse ciúme que ele tem com a Capitu, por causa dessa ambiguidade da amizade, o Escobar era um amigo dele, acredito que sim. Depois ele conheceu a Capitu, que ele já sabia que existia. Pode ser que tenha acontecido uma coisa? Pode, ou não. Então, esse ciúme, essa sementinha de Iago, está aí também no nome dele. Tá?
Então, na próxima vez, a gente vai falar mais algumas análises de coisas que são debatidas aí pelos críticos literários. Estou te aguardando. Até lá.